Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos falar de Project Bonds, ou seja, de obrigações ligadas a projetos, essencialmente de energia e transportes, apesar de outros setores também poderem ser contemplados. Mas afinal, o que são Project Bonds? As Project Bonds são emissões de obrigações que têm um destino específico, o capital que é recolhido junto dos investidores. Isto é, nas tradicionais obrigações que são emitidas quer por empresas, quer por países, destinam-se aos emitentes a recolher fundos para depois desenvolverem a sua atividade enquanto elemento de financiamento da sua atividade corrente. No caso concreto das Project Bonds, são emissões de obrigações cujo capital recolhido junto dos investidores se destina a financiar um determinado projeto. Em termos gerais, aquilo que acontece na maior parte dos casos é para financiar grandes infraestruturas, nomeadamente rodoviárias, telecomunicações ou também em termos na área da energia. E a partir daí, os investidores, quando fazem a análise dessas mesmas obrigações, dessas Project Bonds, o que eles estão a tomar em consideração é, por um lado, o risco do projeto que vão financiar, à partida, e também depois o risco também associado à construção desse mesmo projeto. Portanto, daí o facto deste tipo de obrigações, que estão neste momento a aparecer e estão com maior destaque, nomeadamente na Europa, mas já têm alguma presença essencialmente nos Estados Unidos. Os volumes mais recentes apontam para emissões em torno dos 10 mil milhões de dólares na Europa em 2013. Portanto, comparativamente àquilo que são as tradicionais obrigações, obviamente que ainda é um volume relativamente pequeno, mas começam a dar os primeiros passos a estas necessidades também numa altura em que os próprios Estados necessitam, por um lado, desenvolver esses mesmos projetos, mas também estão, de certa forma, condicionados por restrições orçamentais. Portanto, há aqui um espaço de emissões de Project Bonds que são importantes, e daí também algumas diretrizes por parte da União Europeia, relativamente à dinamização dessas mesmas obrigações de Project Bonds, de forma aos países e às instituições conseguirem desenvolver projetos de cariz relevante na atividade económica, nos países mais especificamente, mas que ao mesmo tempo não irão, de certa forma, sobrecarregar o erário público em termos de orçamento público. E daí também a entrada dos particulares nestas mesmas emissões de Project Bonds. Mas, como diria, quem vai investir nessas Project Bonds são essencialmente os investidores institucionais, ou diríamos os grandes investidores. Porque as emissões de obrigações de Project Bonds, elas são muito específicas. Desde o risco associado ao investimento, desde o risco de implementação desse mesmo projeto, e obviamente há aqui um conjunto de especificidades muitíssimo densa. E daí esta necessidade de haver o cuidado e a atenção de equipas especializadas, não apenas e só para analisar o risco do projeto, mas também analisar a capacidade financeira do próprio projeto, ao mesmo tempo a capacidade de implementação desse mesmo projeto, uma vez que comporta vários riscos de implementação. No caso concreto das autoestradas, não é apenas e só financiar para a construção de uma autoestrada, é depois também o rendimento que vai estar associado ao tráfego dessa mesma autoestrada. As portagens, a utilização, algumas alterações da dinâmica do próprio local onde essa autoestrada é implementada, e obviamente que há aqui um conjunto de fatores que depois vão afetar a noção e a perspectiva de risco destas mesmas obrigações, a par das outras variáveis normais ou naturais daquilo que é um investimento tradicional em obrigações, que é a lógica da inflação e da evolução das taxas de juros, o impacto que tem na formulação dos preços e a componente do risco, a parte tem na formulação dos preços dessa mesma obrigação. Isto, são elementos comuns que depois também irão ser refletidos nas Project Bonds, uma vez que depois elas também têm uma maior componente de risco associado. E os investidores particulares podem investir nestas obrigações? Podem, mas indiretamente, dado o elevado risco associado a este tipo de ativo. Além de ser um investimento a longo prazo, 10 anos pelo menos. Os investidores particulares, neste momento, dada a especificidade e as particularidades destas emissões, e é preciso também termos em consideração que estamos aqui a falar para períodos de tempo relativamente longos, acima dos 5 anos, 10 anos, obviamente são prazos e algumas emissões a 15 e 20 anos, portanto, quanto muito poderão participar de forma indireta, apenas e só, não de forma direta, por um lado, por os riscos e pelas especificidades dessas mesmas obrigações, mas ao mesmo tempo, aquilo
poderão fazer é através de fundos de investimento que depois poderão participar nessas mesmas emissões de obrigações de Project Bonds, só através dos fundos de investimento, sendo que ainda, neste momento, ainda não há uma oferta de fundos de investimento que se dediquem exclusivamente a esta mesma área. Portanto, é, digamos, como que uma participação indireta, caso esses mesmos fundos, a própria política do próprio fundo permita investir neste tipo de obrigações. É um mercado relativamente pequeno, em termos de emissões, como diria há pouco, na Europa estão emitidos cerca de 10 mil milhões de dólares em 2013. O mercado como um todo aponta para níveis dos 60 mil milhões de dólares de Project Bonds e obviamente ainda não há um mercado extremamente líquido que o permita. Muitas vezes são alguns investidores institucionais, algumas fundações, alguns fundos de pensões que muitas vezes, em função dos seus mandatos, podem alocar capital a este tipo de instrumentos. Ainda não há fundos dedicados exclusivamente a este tipo de investimentos, mas obviamente com o evoluir do mercado, com maior dinamização e também com uma maior clarificação daquilo que são os Project Bonds, nomeadamente aquilo que são as diretrizes da União Europeia, para também um pouco dinamizar este mesmo mercado, é expectável que este mercado, por um lado, aumente significativamente, mas ao mesmo tempo também que haja novos instrumentos, mas uma vez mais, de forma indireta, os investidores particulares o fazerem. Diria que as Project Bonds, elas tendem a registar níveis de rendibilidade ligeiramente acima daquilo que são as obrigações tradicionais, acima de tudo porque comportam um maior nível de risco também associado. Portanto, há aqui uma relação e uma proporcionalidade direta entre uma maior rendibilidade associada a um maior risco. Quanto a Portugal, tem até abril para selecionar projetos e enviar a Bruxelas a sua lista. Um relatório estima que até 2020 poderão ser alvo de Project Bonds cerca de 30 projetos nacionais, sendo que os portos e as ferrovias são os principais candidatos. Numa fase em que os governos estão asfixiados e sem grande capacidade financeira para investir em infraestruturas, esta pode ser uma saída de financiamento e o mercado de capitais também ganharia com isso. Aquilo que são os vários projetos de infraestruturas que estão previstos para Portugal, achamos que a oportunidade se pode colocar num horizonte não muito longínquo e o próprio Secretário de Estado que esteve aqui deu a entender que este é um tema importante para o Estado, para o Governo, enquanto entidade também que tem em mãos a gestão do financiamento de alguns desses projetos e, portanto, gostaríamos naturalmente que isso fosse uma realidade de preferência a curto prazo, em vez de médio ou longo prazo, mas não temos nenhum horizonte temporal definido. Nós começamos por fazer um trabalho de preparação sobre os projetos que são relevantes do ponto de vista de desenvolvimento no próprio país. Criámos um grupo de trabalho que identificou um conjunto de prioridades, nós discutimos-las com os agentes económicos e do ponto de vista político no Parlamento para tentar criar este ambiente mais alargado de consenso que dê previsibilidade à execução dos investimentos. Por isso estamos a procurar criar projetos robustos, porque essa é a etapa zero de ter projetos financiáveis, nomeadamente através deste instrumento. Para quando? Bom, eu espero que até ao final deste ano nós possamos ter uma elencagem de projetos que sejam passíveis de ser candidatáveis a fundos comunitários, através do mecanismo Interligar Europa, o Connecting Europe Facility, e também a Project Bonds. Temos estado a trabalhar muito intensamente com a DG Move, a Direção-Geral de Transportes relevante a nível europeu, também com o Banco Europeu de Investimento, no contexto não apenas da realidade nacional presente de renegociação dos contratos de PPP, mas também relativamente ao financiamento de novos projetos, e por isso espero que até ao final do ano possamos ter uma realidade concreta, um ou mais projetos candidatáveis a fundos comunitários e também para Project Bonds. O objetivo, de facto, com esta conferência é colocar na discussão a forma de financiamento ou de refinanciamento, portanto, financiamento de novos projetos ou refinanciamento de projetos existentes de infraestruturas que envolvem normalmente montantes muito elevados e de pôr no centro da discussão a opção também pelos Project Bonds como forma de financiamento ou de refinanciamento. E, nesse caso, permitir que depois esses bonds possam vir a ser também admitidos à cotação e, portanto, poderem estar disponíveis também para negociação por parte dos investidores. Não depende apenas do Estado, sabemos que depende também do Estado
e dos mecanismos que o Estado cria para estimular mais e mais o mercado de capitais. Acho que já temos bons exemplos dados. A privatização do CTT foi feita pelo mercado de capitais e outros IPOs já aconteceram. Estamos a discutir sempre formas alternativas de financiamento. Foi discutido durante a manhã que o mercado bancário tem limitações não apenas em montante, mas também em prazo, em maturidade dos financiamentos. Infraestruturas não podem ser financiadas com prazos curtos, porque a vida útil destes investimentos é muito maior e, portanto, casa muito bem com o apetite que alguns investidores do mercado de capitais têm manifestado. Fundos de pensões, companhias de seguros e outro tipo de investidores de longo prazo que olham para Portugal com um interesse crescente, porque Portugal está a recuperar, não apenas do ponto de vista de produto interno bruto, mas sobretudo e mais importante que o produto interno bruto é a sua credibilidade e reputação internacional.